Vamos aí para a próxima questão. A geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes para predizer o tipo de força de interação entre elas. Dentre os compostos moleculares, nitrogênio, dióxido de enxofre, amônia, sulfeto de hidrogênio e água, aqueles que apresentam o menor e o maior ponto de ebulição são, ora, a água eu já sei que vai ser o maior. Por quê? Porque tem hidrogênio e oxigênio. Então eu sei que uma molécula que liga a outra molécula de água são as maiores forças que tem, a gente chama de ligações de hidrogênio, tá? E a menor com certeza vai ser nitrogênio. Por quê? Porque nitrogênio é N2. Se é N2 é N com N. Se é N com N é o mesmo elemento, então eu vou ter aqui covalente polar. Então essa molécula também vai ser, apolar. Então essa molécula vai ser apolar. Porque se eles têm a mesma eletronegatividade, lógico, é o mesmo elemento, ele vai ter, no caso, ligações apolares. E lógico que toda molécula do tipo X2, ela é apolar. Se ela é apolar, é exatamente a ligação mais fraca que tem, são as ligações quando a molécula é apolar. Então eu vou ter aí nitrogênio, que vai ser o mais fácil de separar, porque são moléculas apolares, toda molécula X2, N2, O2, Cl2, todas essas moléculas são apolares, para separar uma da outra é mais fácil, então tem um menor ponto de ebulição. E a água, como eu disse, tem hidrogênio e oxigênio, então é a mais difícil de separar, tem um maior ponto de ebulição. Então, correta aí é a letra B, o nitrogênio e a água que terá o maior. Ok? Lembre-se disso daí, beleza? Vamos agora para mais uma questão. Os frascos de 4 substâncias foram numeradas de 1 a 4 e seus pontos de seus pontos de ebulição são dados abaixo. Aí deu frasco 1, 36, ó, o maior ponto de ebulição foi do frasco 4, 142. Aí ele diz, sabendo que as substâncias desconhecidas são ácido, pentano, butanol e hexano, assinale o que for correto. O frasco de 1 a 4 contém, respectivamente, butanol, ácido propanóico, pentano e hexano. Ora, vestibulando, nós falamos para vocês, ó, para cá, que aquelas moléculas que são apolares são as mais fáceis de separar, tá? Depois vem as moléculas polares e depois vem as moléculas que têm hidrogênio e oxigênio, ou hidrogênio e flúor, ou hidrogênio e nitrogênio, que são as pontes de hidrogênio, tá certo? Então, ó para cá, olha aí na telinha, bem rápido. Quando eu tenho uma molécula apolar, tá? Quando eu tenho uma molécula apolar ligada a outra molécula apolar, elas estão ligadas pelo que a gente chamou de dipolo induzido, tá? E são as ligações mais fracas. Então é fácil separar uma molécula polar de outra molécula polar. Quando eu tenho uma molécula polar ligada a outra molécula polar, aí já é um pouco mais difícil. E o nome dessa força é dipolo, como é o nome dessa ligação que chama? Dipolo permanente, tá? Ela é mais difícil de separar do que essas aqui. A polar com a polar é fácil. Polar com polar já dificulta um pouco. Agora, quando eu tenho H ligado ao oxigênio, como por exemplo na água, a outra molécula de água, aí é mais difícil de separar, porque aqui eu tenho uma força que é chamada de ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, ok? Então vamos voltar para a questão lá. Olha o que é que acontece. Eu tenho o ácido propanóico, o pentano, tá? O pentano só tem carbono e hidrogênio. O butanol é um álcool e o hexano. O hexano também só tem carbono e hidrogênio. O pentano, como o próprio nome diz, tem 5 carbonos. O hexano tem, como o próprio nome diz, tem 6. Então eu já sei que dessas duas aqui, essa aqui é a mais fácil de separar. Então terá o menor ponto de ebulição. Na questão ele diz que os frascos 1 a 4 contêm respectivamente butanol, ácido propânico, pentano e hexano. Ele diz que o 4 tem hexano. Jamais, ó, o quarto é o que tem o maior ponto de ebulição. Então esse aqui menor vai ser quem? Pentano. Porque são moléculas lá de hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Esse 69 vai ser o hexano, tá? Aí depois eu tenho quem? Um álcool, que tem OH, que é mais difícil de separar, e depois eu tenho um ácido, que também tem OH,
e tem a dupla com oxigênio. Então o quarto vai ser um ácido. Então esse primeiro ele diz, ó, o frasco de 1/4 tem butanol, ácido, depois pentano e hexano. Falso. Esse primeiro é falso. Tá? Porque os ácidos eu sei que é o que vai ter o maior ponto de ebulição. E esses aqui, ó, que estão lá na composição lá do nosso petróleo, hidrocarboneto, eles têm os pontos mais baixos. Então vai ser aí, 36 e 69. Ok? 2. O pentano tem o menor ponto de ebulição, certo? Por que o pentano tem o menor ponto de ebulição? Porque como nós vimos aqui, ó, o pentano só tem carbono e hidrogênio. Então, se o pentano só tem carbono e hidrogênio, ele vai ter necessariamente o menor ponto de ebulição. Ok? Beleza? Aí ele diz, o ponto de ebulição dos alcanos de cadeia linear aumenta gradativamente com o aumento de sua massa molecular. Correto. Se eu tenho, o pentano tem 5, o ponto de ebulição é 1. O hexano tem 6, já aumenta o ponto de ebulição. O heptano tem 7 e já aumenta. O octano tem 8, carbono já é maior. É o que ocorre que nós vimos aí no vídeo do petróleo, tá certo? A quantidade de energia necessária para romper uma ligação de hidrogênio entre moléculas, entre dois átomos, é maior que a energia para romper uma ligação covalente. Não. A ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio na molécula da água requer muito mais energia do que simplesmente separar duas moléculas de água. Separar duas moléculas de água é difícil, mas comparando a separar o átomo de hidrogênio e oxigênio, a ligação covalente, nem se compara. A ligação covalente tem energia maior. Então aqui está errada, essa daqui é falsa, deixa eu só apagar para a gente fechar a aula. Essa aqui é falsa porque ó, a quantidade de energia necessária para romper uma ligação de hidrogênio, ou seja, separar uma molécula de água de outra molécula de água, é maior que a energia para romper uma ligação covalente. Não, a ligação entre átomos é muito mais energia do que separar a molécula. Então aqui está correto. Aqui está errado. A ligação entre dois átomos é maior que a energia para romper uma ligação covalente. Não, é menor. Para separar duas moléculas de água é menor que separar os átomos. Os átomos estão ligados muito mais fortemente. Então a ligação covalente requer muito mais energia para separar o hidrogênio do oxigênio da molécula de água do que separar uma molécula de água da outra. Ok? Beleza? Então é para cá, para cá, para cá. Não confunda. A ligação entre hidrogênio e oxigênio é a ligação entre átomos. A gente chama de ligação covalente, tá? E para separar uma molécula de água de outra molécula de água, aí é chamada de ligação de pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, ligações de hidrogênio é para separar a água da água, H2O de H2O. E ligação covalente, romper uma ligação covalente é separar o H do oxigênio que está dentro da água. Então, esse requer muito mais energia. Ok, vestibulando? Então, foi um assunto um pouco difícil, fossem moleculares, mas eu acredito que você, revendo essa aula daqui uns dias, ela foi ao vivo, mas vai estar aí gravada lá no nosso blog, vai aparecer em nosso blog. Já tem muitas aulas lá sobre isso e daqui uns 3, 4 dias essa aula vai estar lá e você pode rever e tirar suas dúvidas com o seu grupo de estudo, ok? Então, todas as noites, a partir das 20 horas, estamos aqui na telinha da TV União. Sábado, domingo, feriado, segunda, terça, liga todas as noites a partir das 20 horas. Até outro dia e fiquem com Deus.